Bom dia, pessoal. Nas aulas passadas a gente falou sobre o fluxo migratório brasileiro, tá? A gente viu a diferença de migração, né, que é uma simples saída de um lugar para outro, a imigração, que é a migração ilegal, né, você sair do seu país e ir para outro de forma ilegalmente, e a emigração, que é você sair do seu país de forma legal, né, autorizado pela justiça e tal. Ok. Hoje a gente já vê a migração de retorno, né? Os nordestinos já estão retornando para o seu território. Se retiraram, foram através do êxodo rural, né? Saíram para as cidades, para os grandes centros urbanos, procura de melhores condições de vida. E agora já estão voltando, retornando para as suas cidades ou retornando para o campo, tá? Ok. Aqui na página 164, a gente vai falar sobre a população brasileira, né? Que de uns tempos para cá a população aumentou muito, né? Só para você ter uma ideia, aqui na página 164 você já viu o gráfico, né? Aqui na página 164 você vê que em 1870 eram aí pouco mais de 10 milhões de habitantes e até 2015 o censo já datava 205, mais de 205 milhões de habitantes, né? Aqui estão os 7 países mais populosos do mundo, com a China sendo o país mais populoso do mundo, né? Com mais de 1 bilhão de pessoas, tá? Tá aqui. População dos países, 3,7 bilhões aproximadamente. Só esses países, 1, 2, 3, 4, 5, só esses 5 países, eles já concentram mais de 3 bilhões de pessoas, sendo que no mundo nós temos 7,2 bilhões de pessoas. Então eles já concentram aí mais de um terço da população mundial, esses 5 países. Ok, aqui na página 65 está mostrando a distribuição populacional por estado, tá? Está mostrando aí a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica, professor? A população brasileira, aliás, a população, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é quem faz o censo, conta quantos nós somos, faz o número de contagem do número de analfabetos no país, que está mais de 11 milhões de pessoas. Enfim, ele que controla toda essa questão de datar, de enumerar, de levantamentos demográficos. Então, ele faz essas duas divisões, população absoluta e população relativa. A população absoluta, de acordo com o censo aí de 2015, nós já superamos a marca de 205 milhões. Já dizem que no de 2019 que nós já estamos com mais de 210 milhões de pessoas. Atualmente fala-se em 214 milhões de pessoas. É muito difícil de precisar porque a taxa de nascimento no Brasil é alta, né? As mulheres gostam muito de ter filhos. Enfim, as pessoas, as famílias gostam muito de ter filhos. Ok, então a população absoluta, se eu digo, o Brasil tem 214 milhões de pessoas, eu estou falando que não estou levando em consideração mulheres, meninos, homens, eu estou levando em consideração todos eles, né? Se eu dissesse assim, são tantos milhões de meninos, tantos milhões de homens, tantos milhões de mulheres, não estou fazendo essa diferenciação, estou falando absolutamente, totalmente. Então, no total, né, a população total, população absoluta, 214 milhões de pessoas. E a população relativa? A população relativa, eu vou relativizar o número de habitantes dividido pelo território. Então, eu digo, o Brasil tem 214 milhões de pessoas, cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, o Brasil tem cerca de 24 habitantes, por quilômetro quadrado. Então, isso é a população relativa, também chamado de densidade demográfica. Demo vem lá do grego, significa povo, tá? Então, lembrando a mesma palavra democracia. Demo, povo, cracia, poder. Ok, então, pessoal, a população absoluta, eu digo o número total da população. A população relativa, eu vou fazer esse cálculo matemático. Dividir a quantidade de habitantes pelo tamanho do território. Vou chegar ao numeralzinho
dizer, ó, o Brasil tem cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer, o Brasil é populoso, mas pouco povoado. Qual é a diferença de populoso para povoado? Quer dizer, são 214 milhões de habitantes. É muita gente, mas são 24 habitantes por quilômetro quadrado. É muito pouco denso, muito pouco distribuído, tá? Eu vou em São Paulo, eu sei que tem o estado de São Paulo tem mais de 40 milhões de pessoas. Mas eu vou bem aqui no interiorzinho, aqui no Maranhão, tem aí cerca de 15 a 20 pessoas. Então, lá em São Paulo é muito povoado. E aqui no Nordeste, no Maranhão, é muito pouco povoado, tá? Então, essa é a diferenciação da população absoluta para a população relativa. Mas ok, o Brasil cresceu muito, principalmente aí a partir da década de 60, teve um certo controle, porque na época do Getúlio Vargas, na década de 60, houve essa distribuição, aliás, entre 1940 e 1960, houve essa distribuição e houve essa conscientização dos métodos contraceptivos, né? As mulheres começaram a se prevenir, os homens começaram a se prevenir, né? Começaram a utilizar mais os preservativos, começaram a utilizar mais o DIU, começaram a utilizar mais todos os métodos contraceptivos, tá? E aí a população brasileira começou a se planejar um pouco melhor, né? Mesmo que não haja tanto planejamento assim, mas começou a se planejar melhor, tá? E aí a taxa de natalidade no Brasil melhorou, essa taxa de natalidade. A questão é mais complexa quando se fala nessa taxa de natalidade, porque assim, ela vai levar em consideração, né, o número de nascimentos vezes 1000. Então, quando você olhar a porcentagem de uma taxa de nascimento, uma taxa de natalidade, você vai ver a porcentagem lá, normal, né? O símbolo da porcentagem, só que com mais um redondinho lá, o símbolo da porcentagem com mais um redondinho lá, porque é vezes 1000, tá? Ele vai levar em consideração o número de nascimentos vezes 1000 dividido pela população absoluta ou total. Essa é a taxa de natalidade. Quer dizer que aí ele vai vai ver quantas crianças nasceram no período, vezes 1000 habitantes já no local, para ver se essa taxa de natalidade é boa ou se essa taxa de natalidade é ruim, tá? Faz sentido assim, porque vai ver se as 1000 pessoas tiveram bebês no período ou não, quantas pessoas foram, quantos foram os bebês, qual foi a taxa de mortalidade, todos natimortos, né? Aqueles que já nasceram, morreram ali no leito, no berço, aconteceu, enfim, essa taxa de natalidade ela vai para fazer um controle de quantos estão nascendo vivos, saudáveis no Brasil. Ok. Então, o crescimento da população brasileira se dá muito pela qualidade da saúde, né? A saúde melhorou bastante, a ciência melhorou bastante, né? Melhorou a qualidade de vida do brasileiro. Isso fez com que a expectativa de vida ela melhorasse. E a expectativa de vida é o número que se espera de anos que, por média, o brasileiro alcance. Quer dizer, no caso do meu pai, né? Meu pai morreu com 103 anos. Então, meu pai está acima da média, né? A média do período brasileiro aqui em 2010 é que ele vive até os 69 anos, em média, até os 69 anos. Então, não quer dizer que chegou aos 69 a pessoa vai bater as botas. Quer dizer que, em média, a vida do brasileiro, ele vive em média até os 69 anos de idade, tá? Então, essa melhoria de vida, as campanhas de vacina melhoraram, o sistema público melhorou, né? A taxa de mortalidade caiu.
A taxa de mortalidade leva em consideração aquele mesmo gráfico da taxa de natalidade, só que com relação a mortes. Vai levar em consideração o número de mortes vezes 1.000 dividido pelo número de habitantes. Tá? A elevação de média de salário melhorou a condição de vida das pessoas. Ok, todos esses índices, eles são medidos e são colocados no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai levar em consideração a escolaridade, quantos anos em média o brasileiro ele estuda, vai levar em consideração o saneamento básico, se tem esgoto, se não tem esgoto, a escolaridade, estudou até quantos anos, enfim, a renda, recebe quantos salários em média. O IDH ele vai medir essa qualidade de vida de um país. Tá? Até o momento, sim, e ele vai num gráfico de 0 a 1. Em todos os países do mundo, ele mede, né? O IDH é medido, é fornecido, e vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor aquele país. Quanto mais próximo de 0, pior. Então aqui o Brasil, hoje ele está em 0,69. A nossa população hoje é o 73ª posição no ranking de 169 países. Tá? A expectativa de vida é cerca de 72 anos. Escolaridade 7,2 anos de estudo, expectativa de vida escolar 13,8 anos. Top renda de 10.607 dólares em média. Então, estamos muito abaixo dos países nosso gráfico, nosso índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade social. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo, onde os ricos têm muito, os pobres têm pouco. Tá? E o crescimento natural é quando nem o número de nascimentos é muito grande, nem o número de mortes é muito grande. Fica ali aquela coisa, nem cresce muito, nem cai muito. Crescimento natural fica ali. Ó. O número de pessoas vai sempre sendo o mesmo, tá? Envelhece a população bastante, não nasce muitas crianças, fica naquela mesmice, tá? Caso de Japão, caso da Europa, tem acontecido esse crescimento vegetativo. Não tem nascido muitas crianças, tem envelhecido muito a população. Isso é ruim assim, ruim porque existe a chamada previdência social, né? Os salários. Quem é que vai pagar esses salários? Os velhinhos estão já morrendo e aí vai ficar essa conta para os mais jovens pagar. Ok, pessoal, peço que vocês façam agora essa atividade da página 174 e 175. Na próxima aula a gente vai continuar. Tá? Um bom dia para vocês.